Chegamos em 1909, a exemplo da goleada de 24-0 do Mangueira, no Mangueira, né? Onde estava incluído, jogando essa partida, o personagem do qual eu vou falar hoje, Dinorá Cândido de Assis. Para mim, o primeiro mártir da história do Botafogo, da tragédia da Piedade. Vou explicar. Existia um escritor muito famoso, ainda é famoso, Euclides da Cunha, que escreveu Os Sertões, para onde foi mandado pelo jornal O Estado de São Paulo para cobrir a Guerra de Canudos, né? Aquele foco de resistência do Antônio Conselheiro e os seus seguidores, e escreveu Os Sertões lá. Bom, o que Euclides da Cunha tem a ver com Botafogo, com Dinorá? Alguém deve estar perguntando. Eu vou explicar o mais rapidamente que eu puder. Euclides era casado com Ana. E em 1904, final de 1904, ele foi mandado lá para o norte, para o Acre, pelo Ministério das Relações Exteriores, para negociar as fronteiras do Peru com o Brasil lá. E ele teria que passar um ano lá no norte. Bom, nesse período, a mulher, Ana, se mudou para uma pensão aqui perto de onde eu moro, na Rua Senador Vergueiro, com um filho mais novo. Eles tinham mais 2 filhos mais velhos que estavam num colégio internado, né? Bom, o que acontece? Lá nessa tal pensão, Ana acaba se apaixonando por um jovem estudante da Academia Militar, do Exército, gaúcho, Dilermando Cândido de Assis, irmão do nosso Dinorá Cândido de Assis, zagueiro do Botafogo, que jogou algumas vezes como centroavante até. Bom, no dia 1º de janeiro de 1906, Euclides volta para casa e encontra Ana grávida. Era óbvio que o filho não era de Euclides. Porque Ana havia se apaixonado por Dilermando, Ana bem mais velha que Dilermando tinha 17 anos, Dinorá era um pouco mais novo até, e quando Euclides chega, o Dilermando já tinha ido para a escola militar lá do Rio Grande do Sul, né? Terra dele e de Dinorá. E nasce o filho de Ana e de Dilermando em julho. E Euclides registra ele como seu filho, para evitar escândalo naturalmente. Mas no início de 1907, Dilermando vem de férias para o Rio e mantém encontros secretos com Ana, né? Dilermando vai morar com Dinorá Cândido de Assis, nosso herói, na Piedade, numa casa lá na Piedade. E nesses encontros secretos, Ana engravida de novo. Uma criança loura, de olhos azuis, que Euclides definia como uma espiga de milho em meio a um cafezal. Mas registra ele também no seu nome. Dilermando volta para o Sul, termina o curso do Sul e volta a morar no Rio, com o Dinorá na Piedade. Bom, 1909. No campeonato de 1909, quando o Dinorá estreou oficialmente com o Botafogo, em 1908 ele tinha feito um amistoso lá em São Paulo, jogando pelo Botafogo, mas emprestado pelo América, onde ele jogava antes do Botafogo, né? Então, em 1909, falamos já do Botafogo 24-0 no Mangueira, o Dinorá jogando como zagueiro, um gol. E no dia 11 de julho de 1909, o Botafogo goleou o Adoc Lobo por 13-0. O Dinorá jogou como centroavante e fez 6 gols nessa partida. Bom, aí começa o negócio.
Ana e Euclides, obviamente, já não estavam bem há muito tempo, né? E o que acontece? No dia 14 de agosto, um sábado de 1909, Ana abandona o marido e vai morar lá com o Guilhermando, morar na Piedade. No dia seguinte, Euclides arruma uma arma e vai ter a casa dos irmãos. Dinorá estava na janela e Euclides indaga Dinorá, pergunta pelo irmão dele e Ana se estavam lá. Dinorá nega. Euclides entra armado na arma, invade a casa e vai procurando Guilhermando. Guilhermando estava no quarto, com a porta fechada, lendo, deitado na cama. Bom, Euclides arromba a porta com a arma e Dinorá parte para defender o irmão, se agarra com Euclides, né? Euclides dá 3 tiros para dentro do quarto do Guilhermando, erra 2 tiros, acerta um na virilha dele. Ele ferido, ele dá 2 tiros. Eu estou fazendo relatos, existem relatos bem semelhantes, mas com algumas diferenças. Eu estou indo pelo mais recorrente, né? Que eu mais vi na internet, em vários sites, etc, etc, etc. E livros. Bom, então Euclides dá 3 tiros, 2 balas erram Guilhermando e uma acerta na virilha. Guilhermando ainda dá, vendo o irmão agarrado com Euclides, ainda dá 2 tiros de advertência na parede para Euclides. Só que Euclides consegue se desvencilhar do Dinorá e dá tiros. Um deles acertando uma bala, entra na nuca do nosso grande Dinorá Cândido de Assis. Dinorá corre, né? Mas ferido. E novamente Euclides vira-se para o Guilhermando e consegue acertá-lo de novo. Só que aí Guilhermando, que era um atirador do exército, dá 2 tiros, 3 tiros, na verdade. No Euclides da Cunha, uma das balas pega aqui no peito, e essa bala vai matar Euclides da Cunha. Bem, o que acontece depois disso? Os irmãos levam Euclides para a cama, chamam o médico, mas o médico não conseguiu salvar a vida de Euclides, e Euclides da Cunha, um grande escritor, jornalista e militar reformado, como tenente, morre. A imprensa inteira, claro, ficou contra Guilhermando e sobrou muito para o Dinorá também. Bom, mas Dinorá, mesmo com a bala no pescoço, uma semana depois dessa tragédia, ele está jogando como zagueiro do Botafogo exatamente uma semana, dia 22 de agosto, contra o Fluminense, que era um jogo decisivo para o Campeonato de 1909. O Botafogo perde, 2-1, o Fluminense acaba campeão, mas Dinorá, nesse jogo, jogou como centroavante, porque já não estava com uma boa mobilidade. Tá? Mas, em 1910, Dinorá continua jogando pelo Botafogo, com bala na nuca e tudo. E joga quase todos os jogos, só em um de 1910 que ele não jogou. Jogou, inclusive, no jogo decisivo, em 25 de setembro de 1910, onde o Botafogo aplica uma goleada esmagadora, os garotos do Botafogo, contra os adultos e alguns ingleses do Fluminense, de 6-1, Botafogo campeão. No dia 2/10, Botafogo já campeão, tinha que enfrentar novamente o Adoc Lobo, uma vítima, parece, muito grande do Botafogo, e o Adoc Lobo comparece com apenas 8 jogadores.
o Botafogo troca todo mundo de posição. O Pullen, que era médio, né? Médio esquerdo, vai parar no gol. O Coggen, que era goleiro, vai para o ataque. O Dinorá também joga no ataque e faz um gol nesse jogo contra a Doc Lobo. Bom, em 1911, aí a coisa começou a ficar feia para o Dinorá. Né? Em 1911, o Dinorá joga apenas 3 jogos pelo Botafogo. Um amistoso em maio, ou mais cedo, e o Dinorá joga como zagueiro contra o time de São Paulo, o americano. Mas ele foi aos poucos perdendo os movimentos. Ainda joga mais 2 partidas. Um amistoso contra o time de São Paulo também. Nos segundos quadros. Os segundos quadros eram um quadro de reservas. Havia um campeonato só dos segundos quadros também, dos primeiros quadros, dos titulares. Bom, o Dinorá joga no gol já. Um jogo. Preliminar desse amistoso contra o americano esse outro amistoso contra o americano de São Paulo. E joga na preliminar de segundos quadros no gol. No Campeonato Carioca, ele joga também no gol, nos segundos quadros, na preliminar de um Botafogo e América, que merece uma história só para ele. Foi o terceiro jogo do Campeonato de 1911, onde sai uma briga tremenda. O Botafogo sai da Liga, briga com a Liga, o Botafogo quase acaba, mas isso é outra história que nós vamos contar depois. O Botafogo tinha grande chance de ser bicampeão e acaba saindo do campeonato. Bom, então em 1911, Dinorá acabou ficando paralítico, né? Paralítico. Não conseguia andar. E Dilermando aí sustentava Dinorá, né? Que moravam juntos. Em 1911 também, Dilermando foi absolvido do assassinato de Euclides da Cunha, porque agiu em legítima defesa. Além disso, o filho mais velho de Euclides da Cunha, depois da morte do pai, foi tirar satisfação com o Dilermando, tentou matá-lo, e Dilermando acaba matando o filho mais velho de Euclidiano. Bom, ele é absolvido por esses 2 assassinatos, como legítima defesa. Uma semana depois, se casa com Ana. E Dinorá morando com ele. Alguns anos depois, aí há uma imprecisão. 3 anos, 4 anos, 2 anos. Dilermando é transferido para a Escola Militar do Exército, em São João del Rei, Minas Gerais. E lá conhece um cirurgião que opera Dinorá com sucesso. Dinorá volta a andar, mas parece que não muito bem. O que acontece? Dinorá, muito deprimido, volta para o Sul, Rio Grande do Sul, terra deles, começa a beber, vira mendigo. Embora o irmão tenha tentado buscá-lo lá, ele se recusava, estava completamente pirado, continuou com a vida de mendigo. E em 1921, Dinorá se joga nas águas do Rio Guaíba e se mata, afogado. É uma história dramática, para mim, a cara do Botafogo. E realmente, a gente ter perdido Dinorá desta forma, campeão de 1910, foi outra tragédia. É uma coisa assim que me emociona até hoje, falar de Dinorá Cândido de Assis, que merece todas as nossas homenagens, porque é um cara que joga uma bala na nuca, termina em 1909, é campeão em 1910, tenta ainda em 1911, quando fica paralítico. Defender as cores do Botafogo, eu acho que é, pelo menos para mim,
um herói do Botafogo. Merece todas as nossas homenagens. Eu não quis me estender muito na história para que vocês possam curti-la. Tá bom? Então, salve de Norá, nosso dramático herói.